Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Esta é uma aula que também aborda o tema da formação territorial do Brasil, tá? Lembrando que é a quarta aula sobre este tema, que inclusive tem uma playlist só sua aqui no canal, tá? E nos vídeos passados eu falei sobre os outros séculos, tá? Primeiro vídeo sobre o século XVI, segundo vídeo sobre os séculos 17 e 18, e o último vídeo que eu postei no canal, falei sobre o século 19, tá? E quando a gente fala nesses séculos, o estudante tem que entender os principais aspectos de cada um deles, né? Isso porque o estudante tem que saber, todos nós temos que ter a ciência que a configuração atual, geográfica e territorial do Brasil é uma somatória de diversos eventos, diversos aspectos, diversos acontecimentos e diversos ciclos que aconteceram nos séculos passados, tá? Então, por isso, o estudante tem que saber, por exemplo, que no século XVI, o processo de colonização do nosso país se deu no litoral, tá? Ele tem que entender que começou mesmo no século XVI, ainda no começo da colonização, teve a primeira forma, melhor dizendo, de divisão do espaço nacional, uma divisão administrativa e territorial, que foram as chamadas capitanias hereditárias. Tá? E o estudante também tem que saber, obviamente, a importância de alguns produtos. No caso, para o Brasil, cultivo da cana-de-açúcar e também a criação de gado bovino. Depois, no segundo vídeo que eu postei, eu falei sobre os séculos 17 e 18, séculos muito importantes para a expansão do espaço nacional. Isso porque ocorreu o chamado movimento de interiorização, tá? Ou seja, o Brasil começou a se expandir em direção ao oeste, tá? Aí, no caso, essa expansão foi muito importante, tendo o aval do Tratado de Tordesilhas, e essa expansão também foi muito importante por conta de dois ciclos econômicos, digamos assim. Né? Está falando das drogas do sertão, né? Que teve como principal destaque o cacau, e também as diversas riquezas minerais do nosso país, com destaque para o ouro. Tá? O chamado ciclo do ouro também foi muito importante. Tá? Depois, no último vídeo, na última videoaula, eu falei sobre o século XIX, tá? Que foi, digamos assim, uma continuação desse processo em direção ao oeste, essa expansão do espaço geográfico nacional, tá? E que teve como destaque dois ciclos muito importantes. No norte do país, o ciclo da borracha, tá? Que tem como base o látex, tá? E quando a gente fala na região sudeste, nós temos que citar, sem dúvida nenhuma, o famoso ciclo do café, que foi bastante responsável pelo crescimento populacional do Sudeste, bem como no seu maior poder econômico em relação às demais regiões do nosso país. Tá? Então, o Brasil, no século passado, ele também consolidou, né, uma melhor articulação entre as suas regiões, já que também no século passado começaram a nascer mais rodovias, né? E aqui no estado de São Paulo, inclusive, algumas ferrovias também, que possibilitou um escoamento, né? Uma troca comercial mais acentuada entre as 5 macro-regiões do nosso país. E quando a gente fala em essa articulação regional, nós temos, obviamente, que citar que ela se deu de forma mais intensa no século XX, que é o tema aqui desta aula. Muito por conta da criação da cidade de Brasília, da atual capital do nosso país, no início, que foi fundada no início da década de 60, tá? Brasília, lembrando que está situada na região centro-oeste, tá? E por isso ela consegue, de certa forma, articular melhor, né, as relações, digamos assim, entre as demais regiões do nosso país, tá? Inclusive eu coloquei aqui na imagem da capa deste slide, né, o Congresso Nacional que simboliza, né, esse poder político da nossa capital, beleza? Bom, mas o século XX também foi marcado por outras questões, como nós vamos ver a seguir.
Muito bem. Aqui neste slide, né, alguns tópicos muito importantes que vocês têm que ter noção, têm que ter ciência. Então, no início do século XX, o Brasil se tornou um país com uma melhor conexão entre as suas regiões, tá? E o Brasil começou a fazer parte, de forma mais acentuada, no processo de globalização. Isso fez com que o Brasil começasse a atrair pessoas vindas de outros países, tá? Ou seja, o Brasil começou a receber mais turistas, tá? Lembrando que, obviamente, o Brasil é um país que, na minha modesta opinião, é um país que tem um enorme potencial turístico que não é bem aproveitado, tá? Mas o Brasil, de certa forma, começou também a ser um país com uma relevância neste tópico. E quando a gente fala em chegada de pessoas de outros países, nós temos, obviamente, que citar a enorme contribuição dos imigrantes. Aqui, no caso, a gente está falando de pessoas que escolheram viver no Brasil, muitas delas vindas de países europeus, além de Portugal, também muitos italianos, alemães também, tá? Além de povos, né, asiáticos. No caso, como vocês sabem, o Brasil tem a maior colônia japonesa do mundo, obviamente fora do Japão, além também de povos do Oriente Médio. A gente pode citar muito os libaneses e inclusive também sírios, tá? Ou seja, o Brasil começou também a ser um país mais miscigenado, né, neste século XX. Tá? E essas pessoas foram buscar uma melhor vida, foram atraídas para o Brasil por conta também do maior clima de paz que tinha aqui. Lembrando que o século XX foi um século marcado por duas grandes guerras mundiais. Tá? E além disso, o Brasil possibilitava, né, um campo de trabalho bem abrangente, principalmente quando a gente fala na indústria e principalmente quando a gente fala no agronegócio, tá? E a indústria e o agronegócio, por sua vez, elas contribuíram bastante também, como a gente viu quando a gente falou do ciclo do café, para a construção de estradas e portos, tá? Muito bem. E essa questão das estradas, dos portos, dos meios de transporte, como eu falei para vocês, também foram bastante impulsionadas pelo nascimento da cidade de Brasília, que impulsionou principalmente a criação de muitas rodovias, tá? Muitas estradas foram construídas por conta de Brasília, que serviu como uma ponte, digamos assim, um elo, né, entre as 5 regiões do Brasil, ok? E quando a gente fala em século XX também, que vocês precisam ter a noção, é que no século XX foi definida a atual divisão territorial do Brasil, tá? Divisão territorial que conta com 5 macro-regiões, tá? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, e 26 estados, como também um distrito federal, ou seja, 27 unidades federativas, tá? Então, basicamente é isso que o estudante tem que compreender quando a gente fala na formação territorial do Brasil no século passado. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos a todos e tchau, tchau.